Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do CRP Talk, um momento de descontração, conversas e debates sobre tecnologia e inovação. Hoje o tema é essencial para quem está na ponta da decisão, estratégia, governança e entrega de valor. Vamos discutir como o grupo CRP Tech define sua visão e seus critérios para garantir que a inovação não vire um risco ou um custo inesperado, mas sim um ativo estratégico. Para essa conversa fundamental, reunimos o time completo de lideranças que vive a pauta diariamente em todas as frentes do negócio. Os nossos convidados de hoje são Ricardo Nascimento, CEO do Grupo CRP Tech, Iratã Abreu, CSMO e CMO do Grupo CRP Tech, e o Alan Zago, diretor executivo. Primeiro, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade. Obrigado a você, Luana. E vou começar já com as perguntas. Eu quero ouvir vocês, quero ouvir um pouco mais sobre a CRP Tech e acredito que o público de casa também queira. O que é o grupo CRP Tech na prática é? Por que ele existe, né? Enfim, o que é o grupo CRP Tech na prática e como ele existe? Perfeito, Lana. Pergunta muito interessante e para responder eu acho que a gente precisa contar uma história, né? Porque o grupo nasceu aí há 19 anos, né? E sempre, até na minha própria história, né? Eu iniciei em computação há muito tempo, lá em 1993, né? Quando ainda se falava aí no Windows 3.0, né? Que tocava aquele filmezinho, né? Para entrar no Windows. Então, assim, desde lá eu venho dedicando em tecnologia. E aí, depois de alguns anos de experiência, vários trabalhos em São Paulo, trabalhos em bancos, em grandes consultorias, eu entendi que eu já tinha uma bagagem suficiente, né, reunida para poder empreender, que sempre foi uma vontade, né? E aí eu achei outros, né, com essa mesma vontade aqui no Tocantins, e aí a gente iniciou o grupo CRP Tech, né, que inicialmente era CRP Tecnologia, e aí eu vou contar um pouquinho da história de como começou a CRP Tecnologia e, naturalmente, como que o grupo começou, tá? Então, assim, ele nasceu a partir, né, de um trabalho que surgiu fora do país. Então, tanto que é interessante, né? Então, a gente começou a tecnologia fora do país. Estávamos aí num evento de tecnologia, como outro qualquer, e nesse evento a gente recebeu uma visita de uma comitiva de Angola, né? Angola na África. Então, essa comitiva estava lá visitando, né, as soluções que estavam sendo apresentadas naquele evento em questão, e a gente estava lá também participando desse evento, falando de governação eletrônica, de eGov, que era uma coisa, na época, muito em alta. E aí esse grupo, né, essa comitiva angolana, foi lá onde a gente estava e começamos a discutir sobre tecnologia, sobre governação eletrônica. E a partir dessa conversa surgiu um convite para a gente ir em Angola, né, em Luanda, para fazer um trabalho, né, um trabalho de diagnóstico, um trabalho de levantamento sobre governação eletrônica para aquele país. Então foi muito interessante. Então a gente foi lá em Angola, fez um levantamento, fez um diagnóstico, né? E com certeza na época Angola estava com a maturidade em governação eletrônica inicial, né? Então a gente pôde contribuir bastante. E daí nasceu um convite para um projeto e a gente foi desenvolver esse projeto e daí nasceu a CRPD, né, no início. E aí a gente desenvolveu esse projeto a gente cuidou dele durante quase 15 anos, né? É um projeto que assim que a gente gosta muito porque foi um projeto que foi premiado pela ONU, né? Ele teve um prêmio em 2007, que é o TIG Awards, que é um prêmio para evolução em governação eletrônica dos países, porque quando você evolui em governação eletrônica, você evolui em transparência, evolui em várias coisas, né? Serviço ao cidadão. Então, a gente cuidou desse projeto durante muito, muito tempo, né? Então, o Grupo CRP Tech nasceu desse projeto. E a partir daí, claro, né, a gente começou a fazer várias outras coisas. E a gente começou a atuar no Brasil, começou a atuar em outras áreas também. Então, aí o grupo foi se expandindo, né, que hoje se tornou aí as 3 empresas do grupo, cada uma em um segmento na área de tecnologia. Que legal, Ricardo. Eu vou te dizer, acho que o público de casa também não sabia dessa história como eu não sabia. Então, parabéns e muito interessante saber que teve esse início um pouco diferente, né, às vezes do tradicional.
Vocês gostariam de complementar, trazer algum detalhe? A CRP para mim, ela tem tudo a ver com a minha jornada no empreendedorismo. Eu tinha muita afinidade pela informática, pelos games, né? E quando eu recebi o convite de conhecer a CRP, ela já existia numa pequena sala aqui em Palmas, num pequeno escritório, numa galeria, né, Ricardo? E lá não era nem muito assim bonito, né? Era uma galeria, era uma salinha ali, a sala 5, sala 6, aquela sala do final do corredor. E o que é interessante porque mostra de onde a gente começou, né? Então, fazer parte do time, desse time que já existia, foi muito importante para a minha trajetória no empreendedorismo, porque a minha conexão maior foi com as pessoas envolvidas ali no processo, né? O Ricardo, enquanto um dos cofundadores da empresa à época, ele mostrava muito conhecimento naquilo que ele fazia, né? A dedicação que ele tinha com o negócio, com a empresa. Aliás, até hoje, né, Ricardo? Ricardo, ele vive, né, Alan, a empresa 24 horas por dia. Então, a CRP, para mim, é muito disso, né? Ela faz parte da minha história como empreendedor, como empresário, e eu tenho muito orgulho de fazer parte e ter ajudado a colocar essas pecinhas aí nesse quebra-cabeça e virar um quebra-cabeça grandão. Sim, né? O grupo hoje em dia, né? E isso que o Iratan falou é interessante porque os pilares do grupo, né? Se eu posso dizer assim, que é o CRP, né? Acho que muita gente pergunta o que significa, se é meu nome, se é o nome de alguém. Na verdade, não é o nome, né? Na verdade, a sigla vem de C, de conhecimento. Então, em tecnologia, todo conhecimento é pouco, né? Eu mesmo fiz ciência da computação, fiz 2 mestrados, estou fazendo doutorado em inteligência artificial. Então, assim, eu nunca parei de buscar conhecimento. E o que eu sempre falei para todo mundo é assim, conhecimento, cara, é igual canja, né? Não faz mal para ninguém. Quanto mais você tomar, quanto mais você é bom. Então, o C vem de conhecimentos, o R vem de relacionamento, por quê? A gente acredita muito que só o conhecimento, só a parte técnica, ela não consegue resolver a equação. Então, a gente precisa de relacionamento entre equipe, a gente precisa de relacionamento com o cliente, a gente precisa de relacionamento com os fabricantes, a gente precisa de relacionamento com os fornecedores e tudo mais, né? Com o governo. E, por último, né, o P, né, que vem de quê? De paixão, que aí vem de gostar do que faz. Né? De fato, assim, é o que move, né? O que faz a gente assim, acordar e ter motivação e continuar seguindo, né? Com todos os intempéries e etc. E ir em frente. Então, a sigla vem disso, né? Então, corrobora aí com o que o Iratan falou, né? Que a CRP é muito isso, é muito, né, tecnologia, é muito pessoas, né? E é muito gostar do que faz. Verdade. Esses 3 pilares juntos são fundamental para quem empreende, né? Porque a jornada, às vezes, ela não é uma jornada linear, né? Tem que ser usar altos e baixos. Então, conhecimento nunca é demais. Nunca é demais. E a questão da paixão, ela vai ajudar naqueles dias que tu pensa, será que eu tô fazendo certo? Será que é isso mesmo? Será que eu tô no caminho? Que eu acho que é o maior desafio. E o R de relacionamento, ele tem tudo a ver com vender, porque a nossa venda, né, Alan, e o Alan é um exímio vendedor também da nossa empresa, as nossas vendas, né, ela é muito baseada no relacionamento. Então, a gente preza muito por isso. Né? Aquela empresa que nasceu há muitos anos atrás, e quando eu a conheci, havia 11 pessoas, conseguir gerar uma rede, né, de contatos, network, de relacionamento que transcende o Tocantins e se expande a todo o Brasil e lá fora. É um grande exemplo de que esse R, né, de relacionamento foi um ponto importante para o nosso crescimento, para o nosso sucesso. E o grupo CRP, né, a pergunta foi o que é o grupo CRP, é um pouco da continuação do que o Ricardo falou. Né? A CRP se iniciou com um projeto em Angola, né, mas se tornou um grupo assim que a gente abriu outras frentes. Né? Depois desse projeto em Angola, uma outra atividade que, quando eu fui convidado para fazer parte da empresa, era a gente explorar uma vertente que a empresa não explorava ainda, que a empresa era praticamente desenvolvimento, né, consultoria e desenvolvimento de software. E a gente começou com outra área que era de infraestrutura e segurança da informação, né, onde a gente começou a
se tornar parceiros de alguns fabricantes, né, potenciais, e apresentar essas soluções, tanto de infraestrutura quanto de segurança da informação, para os clientes que a gente já tinha uma rede de relacionamento. Né? Eu vim de um órgão público, né, trabalhava em um órgão público, também topei esse desafio, né, larguei um concurso, né, para iniciar na vida privada. Assim, Deu certo, né? Está dando certo, né? Está dando certo, não me arrependo. A gente tem colhido bons frutos, tanto que a empresa, né, de 11 pessoas se tornou um grupo, onde a gente tem 3 empresas nesse grupo, né, e atendendo assim, diversos nichos, né, tanto na parte de desenvolvimento de software, na parte de entrega de soluções, né, consultiva, né, que a gente faz sempre os trabalhos bem customizados para cada cliente, e uma das empresas entregando todo um portfólio de serviço. Né? Além de soluções, também entregamos um portfólio de serviço em tecnologia. Perfeito. E aí, complementando, o que significa entrega de valor na prática para vocês? Então, vamos falar primeiro do propósito, né, do grupo. Né? O propósito do grupo é o quê? É desenvolver, então é criar soluções inovadoras em tecnologia da informação para tornar as empresas e o mundo melhor. Então, o que fundamentalmente é entrega de valor? É a gente conseguir, de fato, melhorar, né, uma organização, de fato, melhorar um governo, né, de fato, melhorar a sociedade. Então, e como que eu faço isso? É entregando soluções que são bem desafiadoras e que vai tornar o dia a dia mesmo, aquele problema real, mais fácil. Né? Então, a gente já atuou em várias indústrias, né? Igual o Alan falou, a gente faz desenvolvimento de software e sustentação em uma das empresas, então a gente já fez soluções nacionais que são usadas hoje, né? Que facilita o dia a dia, né? Que facilita a forma das pessoas fazerem as coisas. Então eu vejo que a entrega de valor está nisso, né? Está em entender o problema de fato do cliente, que é o que o Alan falou, que a gente é consultivo. Então é entender o problema do cliente na essência e não superficialmente, mas de fato entender a essência do problema e trazer o que a gente tem de melhor, né, de conhecimento, de tecnologia, para solucionar aquele problema. E solucionar de uma forma eficaz, eficiente e que vá de fato fazer o nosso cliente atingir o objetivo dele. Então, para mim, entrega de valor é isso, né? É entregar uma solução com o custo, o prazo, né, e a qualidade equilibrada, porque de fato aí a gente pode dizer que tem uma solução de sucesso e que o cliente atinge os objetivos. Então, eu diria que essa é a entrega de valor. Né? Concordo. E a gente vive num mundo, Luana, que é a nova era dos dados. E a tecnologia, ela nada mais é que uma ferramenta de transformação de empresas e da sociedade de uma forma geral. E como hoje os negócios estão todos centrados em dados, né, e a tecnologia se tornou grande, né, antigamente a tecnologia era uma salinha no fundo da empresa, um quartinho pequeno, e o pessoal da informática ele era de certa forma desvalorizado, né, recebia até salários ruins. E hoje suporte técnico, né? O suporte, isso tudo mudou. Então eu estou dizendo isso para a seguinte lógica. Que o que a gente entrega de mais valor é confiança. Porque é a chave do cofre da empresa, literalmente. Porque antigamente as empresas elas tinham como o seu maior ativo bens, produtos, né, para serem comercializados. Como hoje a economia é digital, o maior ativo das empresas são os dados. Então, nós somos o guarda, né? Aquela empresa que passa a proteger, gerir, gerenciar, prover esses dados. Então, eu defendo muito isso no meu papel na empresa, que é comandar, dirigir toda a área de mercado, que o que a gente mais vende é confiança para os nossos clientes, para além das tecnologias. E o Iratan falou uma coisa interessante, e aí eu vou contar uma historinha rapidinha, tá? Sobre essa questão da evolução da tecnologia, porque o Grupo CRP Tech também vivenciou essa evolução. Né? Então o Iratan estava contando que lá no passado, o profissional de TI ele ficava numa salinha lá no subsolo da empresa. Era geralmente um departamento ligado ao administrativo ou ao financeiro, né? E que fazia basicamente, formatava computador, dava suporte de computador, impressora e internet, né? Antes da internet, rede e depois internet. Então,
basicamente era isso. E a tecnologia ela evoluiu muito, porque o ambiente de tecnologia ficou mais complexo, né? Mais tecnologias, então ficou heterogêneo, não é mais só aquela tecnologia básica de rede entre os computadores. Então, começou-se a criar muitos e muitos tipos de tecnologia e se tornou esse ambiente complexo. E a TI foi galgando, né, uma evolução. Ela era primeiro suporte técnico, depois ela virou ali um prestador de serviço e depois ela virou um estratégico. Então, hoje você vê que a maioria das organizações tem uma diretoria de TI. Então, o cara de tecnologia hoje está no board de todas as organizações. E mais ainda, vou um pouco mais além. Muitos dos presidentes e vice-presidentes das grandes empresas vieram da área de TI. Né? Interessante, porque o cara da área de TI ele acaba tendo um conhecimento amplo, né? Que ele mexe com contabilidade, com saúde, com todas as áreas. Então, ele tem uma formação de estruturação muito boa. Né? Exemplo dos bancos, né, Ricardo? Justamente. Então, o que acontece? O profissional de TI, a área de TI ganhou muita importância. Agora, atualmente, né, com Business Intelligence, com IA e com várias outras coisas, mais ainda. Então, a gente ganhou espaço, vamos falar assim, né, nas organizações. Então, automaticamente, quem trabalha com isso tem mais responsabilidade ainda de ajudar as organizações a atingir seus objetivos. E no caso de algumas empresas, e eu cito banco, a tecnologia é quase o negócio do banco. Né? Então, tem negócio que a tecnologia quase que se confunde com o próprio negócio, né? Que é o caso do banco, né? Um caso de telecom. Né? Por curiosidade, um banco, por exemplo, não pode ficar tantas horas fora do ar, senão ele não volta mais. Então, é muito crítico. Então, isso foi muito bom, deu muito espaço para que a gente trabalhasse, para a gente conseguisse entregar muito mais valor, né? Essa evolução da tecnologia. Né? Isso que tu trouxe visualmente, e a geração de agora não consegue imaginar essa vida sem essa tecnologia, né? A gente está conectado 24 horas por dia e a nossa vida está, né? Que eu falo, tá tudo ali na palma da mão, então... E tá aí tudo no celular, né? Uhum. Eu assisti uma palestra há mais ou menos, vamos pôr, 20 anos atrás, que o cara, quando estava iniciando os smartphones, né, ele falava assim, e todo mundo naquele momento, né, tinha aquele celular pequenininho, Nokia, né, aquele com um quadradinho assim, que você conseguia... O famoso tijolo. Bem pequenininho. Analógico e ele, ainda. Né? E ele começou a falar assim, cara, daqui tanto... Ele falava lá, daqui 5, 10, 15 anos, tudo vai estar aqui nessa palma na mão, né? Tudo vai estar aqui. E aí a gente olhava que naquela época e falava assim, como? Não tem como, né? E olha o que virou, né? Então é interessante que a tecnologia, assim, ela foi dando sinais que ela estava indo por esse caminho, né? E aí muita gente foi à frente e é o que a gente chama de early adopter, tá? Que é quem adota a tecnologia mais cedo. E tem gente que ficou para trás. Então, os que foram early adopter, que adotaram essa tecnologia com antecedência, foram muito longe, né? Então, e vale de agora para frente também, tá? Por quê? A IA vai de fato fazer muita coisa, a IA faz ou não faz muita coisa. Então, assim, de novo, né, momentos de ruptura que a gente pode pegar aí uma onda de crescimento muito grande. Né? Perfeito. E dentro da CRP, como funciona a governança de vocês? Critérios de decisões, priorização, investimento, porque vocês estão falando de um grupo, né? Com diversas aí frentes de atuação. Então, como é que funciona a governança de vocês? Muito boa pergunta, né? Eu vou falar um pouquinho, depois acho pergunta que... de $1 milhão, né? Depois eu acho que o Iratã e o Alan pode complementar. A gente se estruturou de uma forma onde a gente tem uma empresa controladora, né, que é a CRP Tech, onde a gente tem um grande CSC. O que é o CSC? É um Centro de Serviço Compartilhado. São áreas corporativas, né? Contabilidade, financeiro, jurídico, contratos, compras. São áreas corporativas e áreas meio que vão auxiliar as empresas operacionais. E aí a gente tem as 3 empresas operacionais, onde eu, de fato, entrego o produto final ali para o meu cliente. Então, a gente tem uma controladora, né, com um conselho também, né, de administração, e em cada empresa delas, da operacionais, a gente tem um diretor. Um diretor executivo, um diretor de operação, aonde conduz o dia a dia daquela empresa. Então, decisões até certo nível são tomadas ali, decisões que envolvam um risco maior ou um custo maior, a gente sobe e toma uma decisão junto em conselho, todos nós juntos. Né? Então,
de forma bem sintética, é assim que é o dia a dia, né? E nas empresas operacionais, o Alan pode falar aí para a gente, é aquela tomada de decisão diária, né? Da execução, da operação, que ocorre, né? Na parte operacional também as empresas são divididas com os diretores técnicos, né? Abaixo dos diretores técnicos, nós temos os líderes, né, de áreas, né, que estão ligados diretamente ao time, né, e cada um cuidando de um pequeno, né, ou uma base boa ali de colaboradores que sustenta toda a rede da empresa, né? Tanto a parte de clientes, a parte comercial, né, a parte de marketing. Então, a empresa está estruturada dessa maneira. Diretores, né, líderes técnicos, né, e os próprios colaboradores ali que fazem o papel do dia a dia. Falando um pouco sobre a área comercial, eu costumo dizer assim que a nossa governança, né, a nossa estratégia de gestão, ela está muito baseada no mérito. Hoje, o Alan participa disso mais ativamente, junto comigo, nós estabelecemos, e a gente vem aprimorando muito isso, meta para todo o time, então desde as pessoas da área de prospecção, da área de marketing, da área de vendas, bonificações para o batimento dessas metas. A gente define as métricas, ou seja, como é o processo, as regras, as etapas, o passo a passo que cada um deve cumprir no seu papel. Então, no âmbito de vendas, que eu acredito que é o coração de todas as empresas, nós conseguimos, e isso vem se aprimorando, organizar dessa maneira. Eu acredito que a meritocracia ela é um instrumento que motiva e engaja as pessoas a produzir mais, porque naturalmente vão ganhar mais, aqueles que atingirem os seus resultados. E não somente para o comercial que está ali de frente com o cliente, né? Nós conseguimos estruturar de forma que também todo o back-office ali comercial, né? A parte dos arquitetos de soluções, a parte do time que participa ali das licitações também recebam remuneração variável, né? Por meritocracia dos projetos que a gente consegue ali ser exitosos, né? Acho que uns 80% da empresa hoje tem ganhos variáveis, né? Já é isso, e assim, a gente pretende chegar em 100%. Por quê? É um entendimento desde o princípio, né? A gente lá nos primeiros projetos que a gente fazia, o projeto que desse um bom resultado, ele já tinha uma divisão de resultado. Porque dessa forma, você cria uma motivação a mais, né? Não só no intuito financeiro, mas no intuito também de que, assim, quando você faz uma entrega de sucesso, isso volta para o profissional de uma forma muito forte. Então, ele se torna um profissional melhor. E aí, automaticamente, ele vai mudando de nível. Então, as duas coisas juntas, né? Então, é como se fosse uma motivação que a gente adiciona, que é importante, financeira, mas que, no final, o resultado traz outros ganhos também. Então, hoje a gente tem esse modelo de remuneração variável na empresa como um todo. Não só esse modelo, a gente tem modelos de partnership, que é modelos de parcerias, né, para colaboradores, para que eles ingressem também no capital da empresa. Então, a gente tem várias ações, e aqui eu gostaria de destacar assim, que pessoas, né, o pessoal, sempre será muito fundamental em tecnologia, né? A gente tem uma área de talentos já há bastante tempo, né, enquanto assim, talvez o pessoal nem falava muito, a gente já tinha, né, a gente já tinha separado ali a parte da folha burocrática, né, da parte de talentos. A gente tem um plano de carreira já muito maduro e robusto, que já roda há 5 anos, que é uma demanda muito grande por parte dos profissionais, e muitas empresas não possuem ainda, né? Você pode até ver essas revistas especializadas quando tem essas pesquisas. A grande pedida dos profissionais é esse plano de carreira, para ele saber como que ele vai crescer ali naquela organização. Então, tudo isso junto... Programa de benefícios também, justamente, né? Programa de benefícios. Então, tudo isso junto cria um ciclo virtuoso, né? Que o colaborador ele não enxerga aquilo ali somente como mais uma obrigação de trabalho dele, mas ele enxerga que se a empresa crescer, ele também cresce junto. De fato, ele verifica isso nessas questões, né? Então, não é só um discurso. De fato, ele cresce, e a gente tem vários exemplos, né, de pessoas que entraram, colaboradores, hoje são diretores, né, e estão à frente aí de muita coisa a partir de algum tempo na empresa e do desenvolvimento profissional dele. Isso é bem interessante, porque muitas vezes quando a pessoa entra numa empresa, ela não tem uma perspectiva de crescimento, né? E quando tu vê que tu pode crescer junto com a empresa, tu dá aquele gosto de trabalhar, gosto de entregar, porque tu sabe que
se tu fizer um bom trabalho e se aquela empresa está alinhado com o teu pensamento, com o teu propósito, Sim. tu vai ter uma longevidade dentro da empresa, né? É um Isso- princípio, né? Um princípio que a gente desenvolveu, que é assim, dividir para conquistar, né? E o ganha-ganha. Então, assim, é um princípio que está lá dentro do R de relacionamento, né? Tem que ser bom para todo mundo, né? Então, quando a gente coloca esse princípio em prática, as coisas funcionam bem, né? A gente tem vários exemplos exitosos hoje dentro do grupo, né? De pessoas que, né, estão hoje extraordinariamente produtivas, entraram com pouca experiência, né? Em muitos casos até como estágio, e hoje aí já são gestores. Uma pergunta, vocês estão aceitando o currículo? Depois colocar o e-mail aí pro pessoal se inscrever, né? Quem quiser atuar com vocês, é uma baita de uma oportunidade. A gente tem poucas empresas no Tocantins, né? Então, acho que quando você tem empresas boas, a gente tem que divulgar isso para que os estudantes consigam acessar, né? E começar dentro, atuando aí. E o que o Ricardo falou, na verdade, não é só discurso, não é um mero discurso. É verdade, e eu sou uma prova viva disso, né? Quando eu entrei na empresa, eu era ainda júnior, talvez, né? Para uma nova área, né? E hoje estou ocupando um cargo de direção executiva. E eu lembro bem das histórias do Ricardo, né? Às vezes a gente está ansioso ali, às vezes tem alguma oferta do mercado de trabalho tentadora, e o Ricardo sempre fala, ó, espera que quem está dentro está se preparando, quando a empresa crescer, vai crescer junto, né? E não foi só falácia, né? Eu acho que isso acontece, a gente vê diariamente, pessoas que estão preparadas, migrando de cargos na empresa, então isso acontece o tempo todo lá. Primeiro a gente olha para dentro, né? Antes de, quando abre qualquer espaço dentro da empresa, a gente olha para dentro, vê quem é o talento que tem lá, que pode, por meritocracia, ser aproveitado em uma outra posição. Então é uma história verídica. Esse modelo de meritocracia, ele realmente funciona, porque as pessoas, diferente talvez de outras empresas, observam esse movimento, que tem colegas dentro da organização que estão crescendo. Então, isso inspira outras pessoas a fazer mais, a produzir. Então, esse modelo de governança tem dado muito certo, né? Baseado em meritocracia e num plano de carreira claro, né? Que é a clareza que o Ricardo sempre coloca para a gente. E ele deixa claro o crescimento horizontal da pessoa, mas os crescimentos verticais acontecem. Toda vez que a empresa expande um pouco mais, você divide setores, estrutura novamente e aí abre espaço, além do crescimento horizontal, os crescimentos verticais. Então, a gente está, de fato, sempre olhando para isso, porque é o que o profissional quer, né? É o que eu queria quando eu estava nas organizações, né? Eu queria ter um espaço, eu queria contribuir, eu queria crescer junto. Então, eu acho que foi esse aprendizado no mercado, né, junto que a gente trouxe aí para a cultura da empresa. Perfeito. E aí, falando agora de 2026, né? Qual é a prática de gestão que vocês consideram indispensável para quem lidera a tecnologia? Quer começar, Alan? Eu acho que a gente tem que inovar, né? Acho que toda empresa tem que inovar, né? Porque senão a gente vai ser mais do mesmo. Mas tem que também pensar no que tem dado certo, sustentável. Então, tem que inovar de maneira prudente, né? Então, a gente está vendo a IA aí como realidade, né? Muita gente ainda está brincando com IA, mas é a realidade, inclusive, para a gestão. Eu também estava numa imersão, né, de IA esse início de semana. Então, a gente tem que continuar inovando, mas mantendo o que está dando certo, né, sem perder o prumo. Então, acho que seria uma prática, né, para 2026. Sim. Isso é muito importante que o Alan falou e a sustentabilidade está no nosso DNA. A gente quer que a empresa cresça de forma sustentável. É uma fala que a gente tem, é uma coisa que está impregnado ali na nossa visão. A gente quer crescer de forma sustentável, dinâmica. Então, é o que o grupo pretende, né? E sempre usando tecnologia, mas sempre com aquela questão de eu estou usando da melhor forma, né? Eu estou resolvendo de fato o problema, né? Então, não é só vender por vender, não é só ganhar dinheiro, né? De fato, eu estou pegando a tecnologia, estou usando ela da melhor forma, estou resolvendo o problema do cliente, estou, de fato, melhorando alguma coisa, né? Fazendo entrega de valor, né? Justamente, fazendo entrega de valor. A Angola mesmo, né? A gente lembra que o projeto que a gente nasceu, quando a gente implantou a primeira versão do projeto, ela deu um salto lá no indicador que tem lá da ONU de de evolução, de transparência, Legal. de tudo. Então, de fato, aquilo ali melhorou o país, né? Melhorou coisas. Tem uma história curiosa. Lá, muitas vezes, para a pessoa
tirar o bilhete de identidade, bilhete como se fosse nosso RG. Muitas vezes o cara tinha que... E é uma cidade muito grande, né? A capital principalmente, uma cidade de mais de 10 milhões de habitantes. Então o cara ficava ali no trânsito 4, 5 horas para chegar num departamento para pegar um formulário para preencher, né? Então, assim, trânsito, dificuldade. Então, você vê que quando ele pode fazer aquilo de forma online, né? Parece uma coisa tão simples, né? Hoje, né? Hoje. Mas é uma coisa que, assim, de fato, você vê a evolução e a melhoria, né? Então, a gente pôde, com esse projeto, colher muitas histórias bem legais, sabe? Bem interessantes, assim, de pessoas que, de fato, ali você melhorou, de fato, a vida do governo e da sociedade, né? Do mundo. Então, realmente cumprimos nosso propósito, né? Então, em todo projeto a gente fica muito olhando isso. O que a gente está fazendo? A gente está, de fato, ajudando de alguma forma, né? Não é só um produto na prateleira sendo vendido. Então, a gente sempre olha muito isso, né? Aqui tu falou algo que a gente bate também muito quando a gente está conversando com as startups, que é qual é a dor que tu resolve? Qual é a tua proposta de valor? Tu realmente está criando algo que as pessoas vão utilizar ou vai estar criando só mais uma coisa para pôr na prateleira? E vocês comentaram um pouco que a CRP, ela é um grupo, né? Conta um pouquinho das 3 empresas que estão no grupo, que eu acho que foi o Ricardo até que comentou, ela também. Como elas se complementam? Que é o que tá aqui, né? Perfeito. Eu vou iniciar, mas eu acho que tanto o Alan quanto o Iratem pode complementar também. Como eu expliquei lá no início, né? A CRP Tecnologia, ela trabalha com sistema, então ela desenvolve, dá sustentação em sistemas, foi o início, né? O nascimento. A CRP Computadores, ela traz soluções, aí não só software, mas hardware, e a questão também importante de segurança. E a gente tem a IDX, né, que hoje em dia eu preciso de nuvem, né, eu preciso de data center, eu preciso de suporte. Então, no final, o que a gente consegue fazer? A gente consegue entregar software e hardware de forma complementar. Então, a gente consegue entregar uma TI, vamos falar assim, fim a fim para o nosso cliente. Porque o cliente tem a demanda da CRP Tecnologia de desenvolvimento, ele tem a demanda da CRP Computadores, porque ele precisa comprar computador, precisa comprar switch, precisa comprar servidor, e ele tem a demanda do data center, né? Do data center, da telefonia, da telecom, ele tem a da segurança da informação. Então, acaba que a gente consegue fazer aí um pacote em cada empresa e conseguir fazer uma entrega completa. E isso para a gente é interessante, por quê? Foi um ponto que o Iratan falou, da confiança, né? Então, a gente gera confiança no cliente. Então, ele fala, cara, eu queria também isso aqui, você vende? Eu queria também isso aqui. Então, por isso que o grupo foi nascendo, né? A gente fazia só software lá no início, e aí a gente foi sendo pedido, né? O cliente gostava da forma como a gente abordava ele, né? Que a gente ajudava, muitas vezes a gente nem ganhava o projeto, ou nem... Dava consultoria gratuita. Dava uma consultoria sem cobrar, né? Então, a gente... era consultivo e é consultivo até hoje. Então, acabou que o cliente foi pedindo para nós. Então, essas empresas foram nascendo conforme a demanda mesmo do mercado. Então, hoje o cliente sente confiança na gente porque a gente consegue endereçar, não tudo, tá? Porque a tecnologia também é muito mais ampla, mas a gente consegue hoje endereçar grande parte do que ele necessita. Então, ele sente confiança na gente e entregar tudo isso para ele. E antes então, da gente... que é assim que elas se complementam. Né? Isso. E antes da gente comercializar, de fato, uma solução, um produto, a gente apresenta esse produto, apresenta soluções, porque no dia a dia da operação dos clientes, eles estão ali tentando apagar incêndio, tentando, né, com foco no core business do negócio deles. Então, eles não estão abertos ali a estudar novas tecnologias, né, a aprendizados, sobra muito pouco tempo. Então, quando às vezes a gente age de forma consultiva, apresenta um produto novo, algo que vai resolver uma dor que o cliente tem, ou às vezes a gente apresenta sem compromisso ali, e o cliente, tem uma dor ali que me resolve o que está falando. Então, onde as empresas se complementam também, é que a gente também não só vende uma solução, né? Porque cada solução precisa de um gerenciamento, precisa de uma configuração, né? Então, a CRP Computadores, por exemplo, lá nós somos uma revenda, então a gente revende Dell, né? Desde um computador a servidores, a solução de storage, vendemos soluções de proteção de dados. Só que isso precisa de alguém para operar, né? E a gente não é aquela empresa que simplesmente vende e vira as costas para o cliente, agora está aí o trambolho para você agora configura. A gente quer que o cliente tenha uma boa experiência. Então, com a IDX, a gente entrega todo o serviço, tanto de implantação,
né? Que todo o time técnico nosso operacional, ele está na IDX, então o time que implanta, o time que dá treinamento e o time que faz toda uma operação assistida. Então, às vezes a gente entrega uma solução de segurança mais complexa e o cliente ali ele não tem a equipe, né, um profissional, ou o profissional que ele tem está muito atarefado dia a dia para gerenciar. Né? Eu gosto de fazer uma analogia que a gente consegue entregar o avião, vender o avião, mas às vezes o cliente não tem o piloto. Sim. Então a gente entrega o piloto. E às vezes o cliente não quer nem o avião nem o piloto, ele só quer fazer a viagem. Sim. Aí ele contrata como serviço, por exemplo, essa viagem, né? Uma passagem. Viagem. Compra passagem, a gente entrega o que ele queria, que é a viagem, né? Então, basicamente, assim que a gente se Que é até mais complementa. viável dessa forma. Sempre Em muitos preocupando e, de fato, agregar valor para ele e resolver o problema dele. E que ele alcance os objetivos, né? Então, o grupo ele foi criando essas sinergias. Então, o Alan citou uma sinergia aí muito boa, né? Que a gente vende na computadores e a gente entrega na IDX. Então, é muito importante tudo isso. E a tecnologia também, né? A gente muitas vezes, agora falando especificamente de IA, por exemplo, a gente está desenvolvendo muita coisa de IA na CRP Tecnologia. Só que eu preciso de uma infraestrutura, eu preciso ali das outras camadas, né? Então, a gente com o IA, por exemplo, é um exemplo muito claro da gente conseguir entregar todas as camadas, né? Desde lá dos algoritmos, do desenvolvimento até a infraestrutura onde vai rodar e etc. Então, é por isso que é interessante a forma como o grupo está composto hoje e a gente tem conseguido aí, né, ter a fidelidade dos clientes, porque eles realmente percebem que a gente consegue ajudar em muitas coisas, né? Eu acredito que essa questão do grupo econômico, né, o grupo de empresas, é um dos fatores que alavancaram muito o nosso crescimento, porque como o Alan colocou, fazendo uma outra analogia, à medida que a gente foi ganhando confiança dos nossos clientes, eles passaram a procurar por mais dispositivos, né, outras ferramentas tecnológicas que foram sendo necessárias no seu dia a dia empresarial. Então é como entrar na loja, naquela loja grande, e ali você ter na prateleira tudo que você precisa. E você não precisa pagar, sair e ir para uma outra loja. Então, o grupo econômico CRP Tech, que é composto por 3 empresas e cada empresa especializada em um nicho específico, né, seja software, hardware, segurança de dados, é um grande diferencial que a gente oferece para o mercado. Então, o grupo de tecnologia ele nos diferencia, de certa forma, Sim. dos concorrentes, porque nós conseguimos entregar o que o mercado chama de projetos chave na mão, ou turnkey, né? A gente entrega tudo pronto, a chave na mão do cliente. Perfeito. E agora uma última pergunta para encerrar. Eu quero uma resposta de cada um. Qual é o padrão de entrega inegociável do grupo CRP Tech? Uma frase, uma vez cada um. Não resolver o problema do cliente, né? Não entregar a qualidade. Eu acho que isso aí, assim, para a gente, sempre que o cliente nos contrata, a gente precisa entregar o que foi contratado. Eu acho que a gente não pode entregar menos do que foi contratado. A gente pode entregar mais, mas menos não. Então, acho que essa é a inegociabilidade, é não entregar menos. Um complemento aí, Ricardo, com o que a gente vê no dia a dia, é uma entrega com ética. A gente não negocia a ética, né? Então, que tem a ver com a qualidade. Então, já teve situações que o cliente chega para a gente, às vezes um órgão público que tem, eu tenho um recurso X para gastar, estou precisando comprar isso. E a gente até poderia, né, tipo assim, instruir ele a comprar mais do que ele precisa, mas a gente primeiro quer entender. Então, uma das diretrizes que a gente tem, né, de umas orientações que a gente tem com o consultor, fala assim, não vende o que o cliente quer, pergunta o que ele vai usar, para que ele vai usar. E na maioria dos projetos a gente faz um diagnóstico para entender qual é a real necessidade do cliente e mostra para ele, tudo bem, você tem esse recurso, você pensou nessa solução, mas com esse mesmo recurso ou um recurso até inferior, você consegue comprar mais e melhor, que resolve até outras dores que você não pensou. Sim. Vou dar um exemplo, né, de um cliente que ele queria comprar 2 servidores e a gente foi entender a real necessidade para esses 2 servidores. Ele tinha um recurso para gastar. Ele falou, não, eu quero migrar todos os meus sistemas para um servidor novo e ter o servidor parado ali de stand-by para quando esse servidor novo parar, eu ter como backup ali meu step, né, trazer meus sistemas para esse outro. E tinha um recurso interessante. A gente foi entender a demanda dele ali, necessidade de sistemas, o que ele precisaria.
E quando a gente viu que dava para entregar mais, por exemplo, ele não tinha pensado no projeto backup, ele não tinha pensado numa rede mais rápida, né? E a gente apresentou um projeto para ele que, com o mesmo recurso, ele conseguiria não só ter 2 servidores, como ter 2 servidores, ter uma área de armazenamento maior, um sistema que fizesse automaticamente quando um servidor, por exemplo, desse problema, sei lá, uma fonte ou queimar algum disco, os sistemas que estavam no servidor automaticamente migrar para outro servidor sem parada. Então, ele não tinha, por exemplo, ele tem um sistema de financeiro da empresa que emite nota. O sistema não ia parar se o servidor parasse. Ele não tinha pensado no projeto inicial dele. Ele queria ter um step para, se parasse, ele ia parar o time dele de TI, ia migrar, ia gastar lá 1, 2, 3, 4 dias para voltar ao ambiente operacional. Então, a gente entregou um ambiente de alta disponibilidade, um projeto de ambiente de alta disponibilidade para ele, dentro do mesmo recurso. E mudou a visão dele. Falou, então, se esse recurso eu consigo adquirir um projeto de alta disponibilidade, eu vou para o mercado buscar um projeto de alta disponibilidade. Isso foi uma consultoria que a gente fez para ele sem cobrar. Sem cobra. Né? Sem cobrar. Só analisando ali o que ele precisava. Então, essa é a ética, né? A gente poderia, compra uma tecnologia acima do que você precisa, porque eu já sei o recurso que o cliente tem, e a gente não negociou isso, né? A gente mostrou para ele que ele poderia comprar melhor, uma solução melhor dentro do mesmo valor que ele tinha de budget. A preocupação sempre é resolver o problema do cliente, né? Não é só resolver o nosso. É óbvio que se eu resolver o problema do cliente, eu vou ir ganhar o projeto, naturalmente a gente vai ganhar também. Mas a gente sabe que depois ele vai ficar satisfeito, sabe? A gente não pensa naquela venda que só vai dar satisfação na venda ali, depois o cliente fala assim, não, mas aí chega outro porque ele fala, você não comprou da melhor forma. Aí vai ser a última vez que você vende para aquele cliente, né? Então a gente pensa sempre em relação de longo prazo. Então, mesmo que a gente não ganhe ali ou dê uma consultoria gratuita sem cobrar, a gente imagina que em algum momento, né, a gente vai conseguir ali trazer um projeto para a empresa. E esses clientes acabam sendo nosso reforço de marketing, né? Porque esse cliente mesmo, que eu dei o cliente exemplo, ele acaba outro, nos né? indicando, né? Por conta Com de, certeza. foi bem atendido, né? Para mim, Luana, o que, como empresário e quem liderou a área de vendas por muitos anos, o que é inegociável é a satisfação do cliente. Porque, para além da qualidade da tecnologia que você está utilizando, a gente tem que ter como objetivo central o cliente satisfeito. E a gente vem investindo nisso, né, no sucesso do cliente. O mercado ele criou dispositivos e mecanismos para a gente entender que nível de satisfação está o cliente a partir das nossas entregas. Então, nós já iniciamos a estruturação dessa área, né? O Alan, enfim, os nossos diretores são todos envolvidos. Não é fácil, porque isso mexe com as engrenagens. Sim. E é o tal feedback. Então, nós estamos sempre buscando um feedback do cliente para entender se ele está satisfeito ou não. Então, para mim, é inegociável o sucesso e a satisfação do nosso cliente, que é uma coisa está interligada à Sim. outra. Achei muito legal o bate-papo hoje. Acho que vocês trouxeram pontos muito importantes. Vocês falaram sobre pessoas, falaram sobre equipe, falaram sobre cliente, botar o cliente no centro. Mas a gente precisa encerrar. Eu me despeço do pessoal de casa. Agradeço a presença de vocês, Ricardo, Alan e Iratã. E convido o pessoal a acompanharem o podcast CRP Talk, que tem muita novidade por aí. Obrigado, viu, Luana? Obrigado. Obrigado, Luana.